Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a rotatividade de colaboradores em alta dentro dos seus negócios. E aí, você está com esse problema, você está com essa dor aí? Isso, né, se você entender isso aí, começa a danificar muitos resultados da empresa, porque começa a sair dinheiro do caixa. Então nós temos que reverter isso, entender o que está acontecendo para que a gente consiga de fato ter aí colaboradores que permaneçam dentro da empresa, tá certo? Então eu vou te mostrar alguns pontos aqui essenciais para você tomar cuidado aí e reduzir essa saída de colaboradores dentro do seu negócio, tá bom? A gente vai colocar vários pontos aqui que, se você colocar em prática, você já tem aí um plano de ação para você começar o quanto antes a melhorar todo esse processo, tá ok? Então fica até o final com a gente. Tem muita coisa legal aqui dentro desse vídeo de hoje e eu tenho certeza que você vai ter melhores resultados. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, alta rotatividade é um inimigo silencioso para dentro dos nossos negócios. Isso faz com que a gente não cresça de forma sustentável. Por quê, Marcelo? Você pode me perguntar. Porque começa a drenar aí os recursos dentro das nossas empresas, ou seja, os nossos recursos financeiros, eles acabam saindo de uma forma inesperada, de uma forma não planejada, porque você tem que fazer todos os ajustes com essa saída dessa pessoa para que você não tome, né, um processo lá na frente, tá certo? Isso muitas vezes frustra todo o nosso trabalho, compromete de fato aí todo aquele planejamento de crescimento. Então você tem que sim ficar atento a isso, tá ok? Então se você está enfrentando essa dor, saiba que você não está sozinho. Muitos empresários acabam entrando nessa situação e a gente ajuda dentro das nossas consultorias e mentorias a melhorar todo esse processo, fazendo várias ações para bloquear isso, para antecipar esses problemas, e você consegue de fato sair de uma forma melhor. A boa notícia qual que é? É que existem práticas que acontecem uma melhor solução. E eu vou te passar algumas dessas práticas que a gente coloca, inclusive, dentro das nossas consultorias para que as empresas melhorem. Olha só. Se você está tendo esse problema, então fica aqui com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai te agregar muito valor. E olha só, quando esse problema acontece, olha como que ele é silencioso, mas ele começa a atrapalhar a sua produtividade. Por que atrapalha a sua produtividade? Porque você, pensa o seguinte, entrou uma pessoa, você treinou, desenvolveu aquela pessoa, saiu. Aquela pessoa ela vai levar todo esse conhecimento com ela. Você muitas vezes não está preparado para repor, para treinar novamente, para colocar uma pessoa no lugar dela. Então a produtividade cai, tá ok? O crescimento do negócio também acaba sendo comprometido, porque você estava num ritmo, entra outra pessoa, ela está num ritmo, né, menos acelerado, vamos dizer assim, por causa dessas questões que eu acabei de falar, tá bom? Então cada hora que há uma saída, você tem uma perda muito grande para você poder. Primeiramente tem um desgaste, né? Tem todo um exercício aí para você repor essa vaga. Depois você perde conhecimento, porque aquela pessoa saiu, ela levou com ela. Você muitas vezes ainda não treinou outra pessoa. Tá certo? E aí, obviamente, que dentro dessa entrada e saída, o ambiente começa a ficar ruim, o ambiente começa a ficar instável, aumenta assim os custos. Muitas vezes você tem que colocar aqueles colaboradores que acabam ficando em hora extra para poder cumprir aí as tarefas dessa pessoa que acabou saindo, e aí acaba perdendo a continuidade desse projeto, tá certo? E aí a tua equipe passa a ficar totalmente desmotivada, porque elas acabam ficando estressadas, sobrecarregadas, o custo aumenta, você acaba ficando também sem paciência e acaba descontando em quem está ali mais próximo, tá certo? Agora imagine uma equipe motivada, engajada, alinhada com os valores da empresa. É isso que você deseja, eu tenho certeza disso, assim como todos, né? Inclusive nós aqui desejamos isso. E nós buscamos sempre as melhores práticas para poder te ajudar. Dentro dos nossos negócios, a gente coloca aqui, a gente testa, a gente faz, a gente testa os nossos clientes, a gente coloca em prática nos nossos clientes. Então o que a gente está falando aqui é muita certeza de sucesso para você, tá bom? Então com as estratégias certas, a gente consegue reverter isso. A gente consegue reduzir essa rotatividade, fortalecer a cultura organizacional, para que aí a gente tenha uma situação realmente fortalecida e a gente consiga desenvolver práticas melhores. A ideia é sempre melhorar. Você não pode regredir. Quando você faz alguma coisa, você tem que permanecer melhor, porque senão você desgasta a sua equipe. Então você tem que cuidar disso. Porque se as pessoas estão saindo, você tem que entender o motivo. Você tem que entender por que está acontecendo esse processo.
Essa é a lógica das nossas mentorias e consultorias. Então as pessoas elas têm que estar alinhadas com os valores, elas têm que ter oportunidades de crescimento, elas precisam estar num ambiente agradável, saudável, onde elas enxerguem oportunidades melhores do que estar em outro local. Alguns pontos desse caminho, eles são importantíssimos que você entenda. Caso contrário, vai ser muito difícil você gerar equipes motivadas ao longo do tempo, aí, tá bom? Olha só alguns passos aqui para você melhorar. Alinhe os valores. Na hora da contratação, você precisa deixar claro quais são os valores que são inegociáveis para a sua empresa. Valor é aquilo que a gente não negocia. Então garanta que você esteja contratando pessoas que vão se encaixar dentro desses valores. Ofereça crescimento. Né? As pessoas elas não vêm só pelo salário, elas vêm pelo projeto que você está proporcionando para elas, o projeto de crescimento. Se a empresa crescer, elas também crescerão. Então venda essa parte também, não venda só salários, benefícios. Não, mostre para as pessoas onde a empresa pode chegar um dia, se a gente trabalhar em conjunto. Outro ponto fundamental é você melhorar o ambiente, cultivar, né, uma cultura positiva, sair daquele cenário de cultura de chefe carrasco, chefe só que dá bronca, chefe, né, no chicote, que a gente chama dentro do contexto aí. Então preste atenção muitas vezes como que você está agindo dentro do ambiente, porque isso muitas vezes as pessoas não toleram mais hoje, tá bom? É possível sim a gente ter resultados com uma boa educação, com um bom propósito, com uma boa, né, trajetória de projeto para o futuro, tá certo? E outro ponto também importante é a gente dar feedbacks constantes para as pessoas, tanto do que elas estão fazendo e também nós colhermos feedbacks dela, como que o time está, como que o ambiente está, como que a situação que ela se encontra está, verificando se ela tem alguma necessidade, tá ok? Então, importantes feedbacks são sempre, a gente chama isso de feedback 360, é olhar o que o colaborador está pensando e nós também apresentarmos a nossa visão com relação àquele colaborador, para que ele também tenha oportunidade de melhorar. E, obviamente, que a gente tem que recompensar o bom desempenho, tá certo? Então, trabalhou, entregou, a gente tem que colocar isso em evidência. Muitas vezes não necessariamente são valores, mas reconhecer, né, o bom trabalho daquela pessoa de forma aberta, né, de forma onde as pessoas elas visualizem que aquele bom trabalho ele é valorizado. Tá, ok? Então preste atenção nisso. E aí, por último, a contratação certa ela é essencial. Não adianta você reclamar das pessoas que você contratou, porque o teu processo, muitas vezes, de seleção não está certo. Você está contratando qualquer um. E aí, quando você traz para dentro, o problema passa a ser seu, não é mais da pessoa. Quando você trouxe uma pessoa que não faz sentido para dentro do teu negócio, a culpa é sua. E aí faz aquela famosa que eu falo aqui, que é você assumir suas responsabilidades. Então, contratou, quem é que contratou? Você. Então, o culpado de tudo isso é você. Se você contratou na pressa, se você contratou na correria, se você não tem um processo, é você o culpado que fez tudo isso. Tá bom? Então, presta atenção. Ou culpada, né? Presta atenção, porque você precisa ter um critério para que as pessoas entrem dentro da sua empresa. Elas serão o seu time. Pensa o seguinte, que você é o Bernardinho e você vai contratar as pessoas que vão jogar no seu time. E aí, eu particularmente, eu procuro contratar sempre as melhores pessoas. É óbvio que muitas vezes eu não tenho condição de pagar um salário, mas aí vem aquela segunda, a segunda lógica da nossa afirmação aqui. Eu vou contratar as melhores pessoas dentro das condições que eu tenho. Então eu vou ter que encontrar essas pessoas. Se eu tenho um salário baixo, eu vou ter que achar as melhores pessoas para salários baixos. Tá certo? Então esse ponto é fundamental dentro desse contexto. Conclusão, a alta rotatividade não precisa ser uma constante na sua empresa. Você tem que entender quais são as causas, você tem que entender quais são os cenários. Olha só, outro dia eu estava dando consultoria numa empresa e aí eles estavam contratando e estava acontecendo vários problemas de saída. Aí eu falei, você sabe o motivo? Eles não aguentam o processo. Mas vocês estão apresentando qual é o tamanho desse processo na entrevista? Não, mas não estão. Então, obviamente que eu preciso alinhar o quê? Expectativas. Então, na entrevista, eu tenho que já mostrar que o trabalho é duro, que o trabalho é pesado, que o trabalho é cheio de atividade, né? Não vai dar para ficar não fazendo corpo mole. Então, já na entrevista, eu já tenho que apresentar os cenários, tá certo? São pequenas mudanças como essa que as coisas mudam. E aí, olha só, eles fizeram isso e caiu muito rapidamente a rotatividade, porque as pessoas já sabiam o que esperar do trabalho. Tá
tá certo? Esse daí, quando as pessoas entendem, elas se comprometem mais, elas focam mais nos resultados, né, no conjunto de ações que precisam ser feitas. Então é isso que a gente tem que fazer, é ir melhorando cada dia os nossos processos, tá bom? Próximos passos, vai analisar todos os pontos que eu falei aqui, você vai colocar ações, ou seja, planejar essas ações e ver quais são possíveis de serem aplicadas imediatamente. Você vai ter um plano para isso e aí agir. Tá certo? É colocar em prática tudo que você definiu como ação, o que pode ser melhorado. E você vai fazendo isso constantemente, vai fazendo essas avaliações mensalmente, bimestralmente, da forma que você achar melhor para você ter melhores resultados aí, tá bom? Você quer que a gente te ajude? A gente consegue te ajudar muito fortemente. Basta você mandar dentro dos nossos links aqui, ou mesmo um direct para mim, o que você está precisando. A gente vai agendar uma reunião para você, para a gente fazer um diagnóstico, entender o seu momento e a gente te propor um plano de trabalho para que a gente consiga te ajudar aí. Basta você entrar em contato. Tem um link aqui abaixo ou me mande um direct, né, que a gente vai estar te respondendo o quanto antes, tá bom? Gostou do conteúdo? Curta esse conteúdo, mas principalmente compartilhe com as pessoas que você acredita que ele possa fazer total diferença. Principalmente as pessoas que estão ao seu redor, para que você consiga conversar de igual para igual, tá ok? Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.